A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte que nós temos que estarmos com Deus hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Cabe ao homem planejar o amanhã, porque ele está aqui na terra e precisa fazer esse planejamento. Mas, na verdade, o dia de amanhã mesmo pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. É preciso nós termos a nossa vida no altar de Deus. Você vê aí tragédias acontecendo, como essa tragédia recente que houve aí em São Paulo, do avião que caiu, infelizmente, pessoas de várias faixas etárias perderam suas vidas. Ninguém deseja isso para ninguém. Mas chegou o juízo dessas pessoas. O juízo vem para todo mundo. Por isso que nós temos que estarmos em comunhão com Deus hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Claro que nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Inclusive a palavra de Deus mesmo, o Espírito Santo, através do apóstolo Timóteo, aqui na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Essas coisas que nós vemos aí, tragédias, normalmente nós temos que guardar o nosso coração do medo, do temor. Por quê? Porque isso não é de Deus. Olha, está escrito, porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não dá espírito de medo. O perigo existe, as dificuldades existem, mas nós não temos que temer nenhuma delas, principalmente se nós estamos em comunhão com Deus. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, então por que temer, se Deus está conosco? Então ele diz aqui, porque Deus não nos deu espírito de temor. Então Deus não dá espírito de medo para ninguém, tipo de temor, mas de fortaleza. Olha o espírito que Deus dá, de nos fazer como sermos fortes. Quem sabe eu falo com alguém nessa live que ultimamente você tem se sentido tão fraco, você tem sido fraco. Você tem sido uma pessoa tomada pelo medo, pelo temor. Isso não é de Deus. Deus não dá isso para nós. Deus dá um espírito de valentia, de fortaleza. Aqui está escrito, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. O que é fortaleza? É um lugar muito fortificado, um lugar seguro. Então, assim tem que ser o nosso coração. E aqui diz, de amor, olha o que Deus nos dá, de fortaleza, de amor e de moderação, que significa domínio próprio. Não podemos perder o controle das palavras, das atitudes. Claro que nós não somos perfeitos, tem aquele momento que nós podemos até falhar, mas quando falhamos, temos que na mesma hora reconhecermos que falhamos e pedimos o perdão, e o Espírito Santo vem e nos purifica daquela falha. Mas não pode ser algo contínuo. Então Deus nos fala em 2 Timóteo 1,7 através do apóstolo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, que significa domínio próprio. É a palavra que eu quero deixar para você aqui neste momento, e que Deus abençoe grandemente a vida